Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou estar falando aí sobre o El Niño novamente, atualizando e respondendo algumas perguntas, com base também, considerando na verdade o vídeo anterior que foi feito, que eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo, beleza? Eu acho que a primeira pergunta, né, mais importante a previsão continua? E a resposta é que sim. A previsão do El Niño talvez o mais forte, talvez um dos mais fortes aí da história, sim, ela continua. Por que é uma previsão? Né? É importante comentar isso. Porque toda essa questão do aquecimento das águas do oceano também pode ser considerado como uma previsão do tempo. Apesar que não é na atmosfera, né? É no mar, mas também existe uma previsão para isso. Então, a previsão de aquecimento da água do Oceano Pacífico tanto na superfície, enfim, e em grandes profundidades, permanece aí um grande aquecimento. Não vale a pena, né, entrar aqui em detalhes, né, questão de quantos graus, eu também já tinha comentado isso no vídeo anterior, mas a questão é que se a previsão ela se manter, sim, vamos ter um super El Niño, talvez o El Niño mais forte da história. Beleza? Segunda pergunta que eu recebo, o El Niño vai passar por aqui? Então, como eu acabei de falar, o El Niño ele não é como um tornado, um furacão, uma tempestade, enfim. O El Niño é um processo aí que acontece no planeta Terra. Nesse caso especificamente, é o aquecimento do Oceano Pacífico, né, numa área do Oceano Pacífico. E esse aquecimento, ele acaba gerando aí problemas em todo o planeta Terra, ok? De diferentes formas, ok? Que, no caso aqui do sul do Brasil, é o aumento das chuvas. Né? Então, dizer que o El Niño vai passar por aqui é errado dizer dessa forma, porque ele não é um fenômeno meteorológico, por assim dizer. Ele é o aquecimento que aí sim ele pode intensificar determinados fenômenos meteorológicos e aí sim ele pode estar causando os problemas. Né? Como eu comentei, principalmente aqui no sul do Brasil, o aumento das chuvas. Né? Então, considerando que vai ter um aumento das chuvas aqui no sul do Brasil, podemos dizer, entre aspas, que sim, o El Niño, né, os efeitos do El Niño vão ser sentidos aqui no sul do Brasil. Mas dizer que ele vai passar por aqui é errado, ok? Porque ele não é um fenômeno meteorológico. Beleza? Outra pergunta: quando ele vai começar? Na verdade, o aquecimento ele já começou, né? E como eu comentei, como é um aquecimento, né, do Oceano Pacífico, isso acaba sendo um processo um pouco mais lento, né? Isso pode levar semanas, meses, até os primeiros sinais começarem a aparecer aqui no Brasil, ok? Porém, como a gente já está, né, meio nesse processo desde abril, maio, sim, pode-se dizer que ele já começa a influenciar, pelo menos aí de forma mais branda, aqui o clima no Brasil. Principalmente aí no inverno e primavera é quando ele vai ser mais percebido. Que aí sim a gente pode ter aí as grandes enchentes previstas, né? E essa é outra pergunta, né? Já emendando a outra pergunta. Vamos ter enchentes? Enchente por si só também não é um fenômeno meteorológico, né? A gente precisa ter aí um conjunto de várias coisas. A gente precisa ter chuvas por vários dias seguidos, chuvas em locais, em determinados locais, ok? Falando especificamente do Vale do Itajaí, a gente precisa ter chuva aí em toda a bacia, ok? Ou não necessariamente em toda a bacia do Vale do Itajaí, mas então precisa compensar de alguma forma uma chuva muito, muito forte em uma parte da bacia do Vale do Itajaí, ok? Isso aqui no exemplo do Vale do Itajaí, mas isso vale aí para qualquer outra região propensa a enchentes, como por exemplo o Rio Grande do Sul, né, que a gente teve aí nos últimos anos duas grandes enchentes na verdade. Então dizer que vai ter enchente é meio complicado, ok? Porque depende de várias coisas. Porém, com o El Niño, as chuvas aumentam e a probabilidade de enchente aumenta, sim, né? Mas dizer 100% de certeza que vamos ter ou não vamos ter enchente
E pior ainda, né? Qual que vai ser o tamanho dessa enchente, né? Quantos metros, enfim, em qual local, é muito difícil dizer. E isso também está muito relacionado ao que eu comentei no vídeo anterior. Eu fiz a comparação principalmente nas enchentes aqui na cidade de Blumenau, no Vale do Itajaí, ok? Teve, teve anos onde que o El Ninho foi muito forte e aqui não teve enchente, ok? E outras uma enchente aí de pequeno, médio porte, ok? Porém, isso não quer dizer que em outras regiões, principalmente no sul do Brasil, que é o local mais afetado pelas chuvas, isso não quer dizer que lá, em outras regiões, não teve essas enchentes, ok? Então é muito difícil dizer que não vai ter enchente aqui. Pode ser que realmente não tenha aqui, mas pode ser que tenha uma enchente muito grande em outro local, ou ao contrário, ok? Então é muito complicado de dizer 100% de certeza se a gente vai ter enchente ou não. Beleza? Então, são essas perguntas aí que eu acabei respondendo, né, e dando essa breve atualização do El Ninho. Então, continua a previsão, né, do El Ninho, talvez o El Ninho mais forte aí de todos os tempos, que sim, aumenta a probabilidade de enchentes, de chuvas aqui na região sul e de secas, né, no Nordeste, enfim, em outras regiões do Brasil. Aí em outras partes do mundo não vale a pena comentar aqui, mas é esse o cenário. Então, como aí as autoridades já vêm falando, né, o importante é a prevenção, né? Caso não aconteça nada, legal, a gente se preveniu da forma correta, de forma antecipada e fizemos o que era para ser feito. Beleza? Então seria isso e até o próximo vídeo.